Se ainda não o fez, subscreve ao canal, ativa as notificações e deixa a sua opinião nos comentários, porque o que vou revelar neste momento poderá alterar por completo a percepção que tem do FC Porto e do futuro que aí vem. Prepare-se para uma informação exclusiva, vinda de dentro do Dragão, que poucos tiveram acesso e que vai abalar as estruturas do futebol portista. Mas o que se está a passar dentro do FC Porto? Isto pode mudar tudo. Nos bastidores do FC Porto vive-se um cenário de tensão que poucos se atrevem a contar. A saída de Martin Anselmi, anunciada oficialmente como um acordo amigável com pagamento de 6 meses de salário, é a face visível de uma crise interna muito mais profunda. A direção, liderada por André Vilas-Boas, atravessa uma fase delicada onde as decisões tomadas parecem criar mais dúvidas do que certezas. O argentino Anselmi, treinador com um perfil desconhecido no futebol europeu, chegou com a promessa de revolucionar a equipa, mas rapidamente se tornou num motivo de divisão e questionamento entre os elementos do clube. O que o comunicado oficial não diz, e que fontes internas agora começam a revelar, é que as divergências entre a equipa técnica, a direção e até alguns jogadores foram constantes e desgastantes. Anselmi nunca conseguiu o apoio total dos jogadores, nem a confiança absoluta dos adeptos, e a sua saída antecipada foi uma consequência inevitável desse ambiente instável. A decisão do FC Porto de pagar meio ano de salário após a rescisão é vista por alguns como uma forma de evitar um escândalo público que poderia ter efeitos devastadores na imagem do clube. Este gesto financeiro é, na verdade, uma tentativa de controlar os danos e garantir que assuntos delicados fiquem dentro das 4 paredes do Dragão. No entanto, esta situação é muito mais do que uma simples troca de treinador. Há relatos de que a estrutura do clube está dividida, com vários grupos a pressionar para que o rumo desportivo seja alterado rapidamente. A entrada de Francesco Farioli, jovem treinador italiano, é um sinal claro de que a direção quer dar um novo impulso, mas o desafio que ele enfrenta é enorme. Herdar uma equipa com problemas internos e pouco entrosamento exige mais do que apenas talento técnico, exige uma capacidade de liderança e gestão de crises que está a ser posta à prova. Para piorar, o FC Porto terminou a época anterior em 3º lugar, uma posição que poucos esperavam e que deixou uma sensação de insatisfação profunda entre os adeptos. A ausência nas fases finais das competições nacionais e europeias agravou a pressão sobre todos no clube. A participação no Mundial de Clubes, que poderia ser uma mostra para o clube, transformou-se numa experiência decepcionante, com a equipa a não conseguir vencer qualquer jogo e a ser como a pior equipa europeia em prova. Estes resultados pioram o cenário interno e obrigam a que o FC Porto tome decisões rápidas e eficazes para recuperar o prestígio perdido. Neste contexto, a figura de André Vilas-Boas ganha ainda mais relevo. A sua liderança está a ser testada como nunca antes e as apostas feitas por ele nos últimos meses mostram uma estratégia que mistura audácia com risco calculado. Contratar Anselmi, rescindir com ele e agora apostar em Farioli revela uma busca contínua por soluções que possam devolver o FC Porto ao topo do futebol português e europeu. Contudo, nem todos concordam com esta abordagem. Dentro da direção, há quem questione se o clube não está a sacrificar estabilidade financeira e coesão para perseguir metas ambiciosas que poderão ser difíceis de alcançar a curto prazo. Mas há um elemento novo que pode vir a alterar radicalmente esta equação: o interesse em Magnés Akliouche, jovem promessa do AS Monaco. Este nome começou a circular discretamente, mas rapidamente se tornou um foco de atenção dentro do clube e entre os adeptos. Akliouche representa mais do que uma simples contratação. É uma possível chave para a renovação do projeto desportivo do FC Porto. Se Vilas-Boas e Farioli conseguirem fechar este negócio, poderão estar a lançar as bases para uma equipa muito mais competitiva e capaz de rivalizar com os maiores da Europa. Contudo, a negociação não é simples. O valor pedido pelo Monaco é elevado e o clube terá de encontrar soluções financeiras inteligentes para viabilizar a operação. Ao mesmo tempo, o debate interno intensifica-se, com defensores da cautela a confrontarem-se com os que querem ver o FC Porto a apostar forte e sem medo no mercado. O interesse do FC Porto em Magnés Akliouche é mais do que uma simples oportunidade de mercado. Trata-se, na verdade, de uma jogada que pode redefinir a identidade competitiva do clube nos próximos anos. Akliouche, com apenas 23 anos, já despertou o interesse de gigantes como o PSG, o Liverpool, o Manchester City e o Inter de Milão, mas o Porto vê nele algo que talvez os outros não percebam totalmente:
Um talento ainda em crescimento, mas com maturidade e inteligência tática suficientes para assumir um papel central desde o primeiro dia. Francesco Farioli, que valoriza jogadores versáteis e com visão de jogo acima da média, vê em Akliouche uma peça-chave para construir um sistema mais dinâmico e imprevisível. Vilas Boas, por seu lado, encara esta potencial contratação como um ato simbólico, um sinal de que o FC Porto não está resignado a um papel secundário, mas sim disposto a competir diretamente com as grandes potências, mesmo conhecendo as limitações financeiras. E é precisamente aqui que a história ganha contornos de intriga. O Mónaco está a pedir cerca de 70 milhões de euros, um valor que, realisticamente, o FC Porto não tem condições de pagar de forma direta. No entanto, fontes próximas garantem que a direção está a explorar fórmulas criativas, empréstimo com opção de compra, inclusão de jogadores que já não fazem parte dos planos de Farioli e até um acordo faseado que permita diluir o impacto no orçamento. O que torna tudo ainda mais interessante é a percepção de que esta contratação não é apenas desportiva, mas também estratégica. Internamente, alguns elementos veem a Akliouche como um investimento que pode gerar dividendos desportivos imediatos e um lucro substancial numa futura venda. Outros, porém, consideram esta movimentação um risco excessivo, capaz de comprometer a estabilidade financeira do clube caso o rendimento do jogador não corresponda às expectativas. Enquanto este debate decorre nas reuniões da SAD, o ambiente é de tensão latente. A contratação de um jogador deste calibre exigiria compromissos que poderiam influenciar diretamente outros setores do clube. Seria necessário ajustar salários, reequilibrar o plantel e possivelmente abdicar de jogadores importantes para libertar recursos. Vilas Boas sabe que esta operação é também uma prova de força política. Se conseguir fechar o negócio, ganhará crédito junto dos adeptos e reforçará a sua autoridade interna. Se falhar, poderá enfrentar uma onda de críticas que minará o seu projeto. E o que dizer do impacto junto dos adeptos? Entre a massa portista, a reação é mista. Há entusiasmo pelo simples facto de o clube estar a lutar por um jogador tão cobiçado, mas também existe cautela. O historial recente de contratações dispendiosas que não renderam o esperado serve de aviso para não repetir erros do passado. Contudo, a narrativa que começa a circular é clara. Esta pode ser a oportunidade de ouro para iniciar um novo ciclo, mais ambicioso e moderno, capaz de devolver ao Porto o protagonismo perdido nas últimas temporadas. Por trás das portas fechadas do Dragão, a sensação é de que tudo está a ser decidido numa corrida contra o tempo. O mercado de transferências não espera e cada dia que passa aumenta o risco de um dos gigantes europeus avançar de forma definitiva por Akliouche, tornando qualquer tentativa do Porto inviável. Vilas Boas e Farioli sabem que estão a jogar com margens mínimas e que para ter sucesso será necessário agir com precisão cirúrgica. E é por isso que lhe digo, não tire os olhos do que está a acontecer. Subscreva já o canal, ative as notificações e deixe nos comentários a sua opinião sobre esta possível contratação